Olá pessoal, Eduardo de Carvalho aqui da Unicontábil Contabilidade Digital, passando aqui para falar um pouquinho sobre o HELP, que é essa nova modalidade de parcelamento que foi aprovado agora dia 18 de março, é uma lei complementar que veio da 193 de 17 de março, mas foi aprovada na data da sua publicação, publicada ali em dia 18 de março. Quero falar um pouquinho sobre ele aí, você que está pensando em aderir, alguns pontos importantes que você precisa saber, porque essa lei complementar trouxe algumas coisas diferentes do último parcelamento, tá? Mas vale a pena olhar sim, porque dependendo do caso, vale a pena muito você participar desse HELP, tá certo? Então vamos passar por alguns pontos, depois a gente vai entender como que vai ser a cada parcela, etc. Então assim, olha, primeiro dizer que o HELP, ele, assim como outros parcelamentos que surgem de tempos em tempos, ele ali traz alguns benefícios, certo? Então o parcelamento normal do Simples Nacional, você tem ali até 60 vezes, sim? O normal. Aqui, esse aqui vai então, olha, os dois pontos principais é que você pode parcelar primeiro em até 180 meses e segundo, que você vai ter uma redução de juros e multa em até 90% e uma redução de seus encargos em até 100%. Tá certo? É importante dizer que não é redução do valor principal, isso nunca acontece. É sempre redução do valor de juros e multa. Então, por exemplo, você tem lá vários débitos em aberto com o Simples Nacional, DAS lá, e esses débitos eles vão tendo juros, multas e você não vai pagando. Então chegou até hoje, ele está ali cheio de multa, tá com uma gordura enorme ali de multa, juros e encargos. Encargos a maioria das vezes não tem, mas juros e multa toda vez. Então, o programa aqui, a ideia é que você reduza esses juros e essa multa em até 90% e os encargos em até 100%, tá certo? E além de pagar em até 180 vezes. Lembrando que débitos do Simples Nacional e do MEI, tá? Interessante que trouxe aqui também o MEI junto para poder parcelar em até 180 meses. Então, quem pode participar? Empresas optantes pelo Simples Nacional, pelo MEI, ME ou EPP. Ele trouxe específico optantes pelo Simples Nacional ali na Lei Complementar 193. Então, entende-se que empresas do presumido e real não podem participar aqui, tá certo? Qual o prazo para adesão ao HELP? Isso é importante, porque ele já trouxe agora, então ela passou a fazer efeito agora de sexta-feira, né? E o prazo é muito curto, vai até dia 29 de abril para você fazer essa adesão. E antes de fazer a adesão é importante saber se te interessa isso. Eu vou passar aqui os pontos para ver se esse é o seu caso. Então, mas ver se te interessa também já tem que ser uma coisa meio que de urgência, né? Porque o prazo não é muito longo, é até dia 29 de abril já. Importante dizer também que o deferimento está sujeito ao pagamento da primeira parcela, que eu trouxe aqui, ó, que também vence dia 29 de abril. Então muita gente fala, eu já fiz a adesão, tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Uma vez a gente fazendo a adesão aqui pelo escritório, aqui na Unicontábil, a gente vai te mandar a primeira guia para você já efetuar o pagamento da primeira parcela. E ela vence ali dia 29 de abril. Se você não efetuar o pagamento dessa primeira parcela, você não houve o deferimento do seu parcelamento, tá certo? Quais débitos poderão ser parcelados? Aqui, ponto importante, olha. Débitos do Simples, normal, então a DAS lá, débitos do Simples, com competência até fevereiro de 2022, ou seja, vencimento agora, que acabou de vencer, dia 21 de março. Então, todos os seus débitos do Simples do passado aí, até a competência fevereiro, vencimento 21 de março, você vai poder parcelar lá em até 180 parcelas. Nessa lei complementar, eu não vou falar muito sobre isso, ele trouxe também uma parte ali de débitos previdenciários também para poder parcelar, só que nesse caso em até 60 vezes, né? Aqui em até 60 parcelas. A gente acredita, porque está tudo muito nebuloso, a lei acabou de chegar e ela só trouxe um parágrafo ali sobre esses débitos de parcela em 60. Então entende-se que nos próximos dias, ou quando liberar o sistema, porque aí é outro ponto importante, ainda não foi liberado o sistema para a gente poder parcelar aí para você que é cliente, mas logo, nos próximos dias, isso vai ser liberado aí no sistema e a gente já vai entrar com tudo, com esses parcelamentos, verificação, simular para saber se te vale a pena. E também disse, então, voltando aqui aos débitos previdenciários. Acontece que os débitos previdenciários, então pode ser que surjam outras novas, com certeza vai surgir outras normas para poder dizer como é que vai ser esses débitos previdenciários. Então aqui eu vou focar mais no DAS, tá certo? Também pode entrar nesse parcelamento a possibilidade de parcelar débitos do Simples já parcelado em outros parcelamentos. Ah, eu já tenho um parcelamento de débito, tipo o PERT, mas um ponto importante aqui, tá? Eu já tenho o PERT que eu venho pagando, exemplo ele, né? Então eu venho pagando direitinho ali todos os meses. E agora veio o HELP aqui, será que vou cancelar já direto, eu vou encerrar lá, desistir daquele parcelamento e já entrar no HELP? Não vai fazer isso, pessoal. É importante que você compare o que você já tem hoje, que já vem pagando direitinho, às vezes você já vem pagando os débitos atuais também.
em comparação com o HELP. Não é simplesmente desistir e vir por HELP já de cara, sem antes fazer um simulado para ver se compensa, tá certo? Mas é importante dizer que dá para entrar. Agora sim, quais são as formas de pagamento do HELP? 2 passos, você entender. Valor de entrada e valor das parcelas normais. Sim, tem valor de entrada, tá? Assim como outros parcelamentos, tem valor de entrada. Mas o lado bom é que esse valor de entrada dá para parcelar em até 8 parcelas. E depois o valor das parcelas normais, parcelar até 180 parcelas. Então 2 passos. Primeiro a gente vai encontrar o valor da entrada, depois o valor das parcelas. Vou fazer aqui um simulado dos 2 casos. Vamos do início. Valor da entrada. Como que eu sei qual é o valor da minha entrada? É aqui que mora aqui uma diferença dos outros parcelamentos. Ó, a comparação dos faturamentos. A ideia desse parcelamento aqui, do HELP, ele veio como uma forma de te ajudar no momento lá da pandemia, daquilo que a gente viveu. Então, ele vai te dar mais benefícios à medida que você foi mais impactado com a pandemia. Então, como que ele vai fazer isso? Pelo seu faturamento. Então, ele vai comparar o faturamento de março a dezembro de 2019 com o faturamento de março a dezembro de 2020. E fazer, olha, eu fui muito impactado, vai ser uma comparação. Então, se em 2020 eu reduzi muito o meu faturamento em comparação com 2019, eu vou tendo uma entrada, lembra que a gente está falando daqui de valor de entrada primeiro, depois a gente vai ver valor de parcelas normais. Eu vou ter uma entrada menor, porque eu fui muito impactado. E como é que ele vai fazer verificação disso? Olha, faturamento, olha, está aqui, ó. Então vamos lá, olha, se em 2020, em comparação lá com 2019, de março a dezembro, você reduziu o seu faturamento até 15%, 14,99%, de 0 a 14,99%, ou até aumentou o faturamento, você vai ter que dar uma entrada de 12,50% da dívida consolidada, sem redução, certo? Sem reduções, em até 8 parcelas mensais sucessivas, sendo a primeira já em abril, como eu disse, até novembro, porque são 8, né? Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, são 8 parcelas. Veja que é sem as reduções. O que eu quero dizer? Olha, mas não tem o benefício de até lá 90% de juros e tal? Tem. Mas no valor da entrada, a parcela inicial, o valor da entrada, ele é com tudo. É com juros e com tudo. Então, o valor valor da entrada está aqui. Olha, só verifica, olha, o seu impacto foi muito forte em relação, olha, foi de 0 a 15, 12,50. E assim vai. Foi de 15 a quase 29,99, quase 30%. Então você vai dar uma entrada de todo o seu valor de débito que você tem, com juros, com multa, isso que eu quero dizer, sem redução de nada, de 10% parcelado em 8 vezes, sendo a primeira agora em abril. Fui muito mais impactado, de 30% a quase 45%. Então eu vou dar uma entrada menor de 7,50% de toda a minha dívida, de DAS. E assim vai, de 45% até quase 60%, 5% de entrada, de 60%, 2,50% de entrada, e de 80% ou inativa, 1% de entrada. Né? Se o seu impacto foi muito grande, olha, em 2020 praticamente eu reduzi meu faturamento em 80%, ou até fiquei inativo, a minha entrada vai ser só de 1%, certo? Esse é o valor da minha entrada e só. Encontrei o valor da minha entrada? Fecha, anoto aqui, cheque. Vou pro próximo. Então, como é que agora eu vou então encontrar os valores das minhas parcelas normais? Simples aqui, olha. Primeiro A e o B. Agora nós estamos falando das parcelas normais. Valor de entrada a gente já decidiu. Primeiro eu tenho que diminuir, eu tenho que subtrair o valor da minha dívida, o valor da entrada do passo 1. Claro, se eu já estou parcelando lá em 8 vezes o valor da minha entrada, eu tenho que tirá-lo daqui das minhas parcelas que vão ser normais ali até 180 vezes. Sim? Pronto, tirei dali, agora que eu subtraio, eu desconto meus juros e multas e encargos. Lembra lá que eu tenho desconto, o benefício de ter o desconto de até 90% dos juros e multa e 100% dos encargos, até. Então agora é que eu tiro isso para poder abater das minhas parcelas normais. Então da minha parcela de entrada eu não tenho esse benefício, mas das minhas parcelas normais eu tenho. E qual é o meu valor então de desconto? Também vai levar em consideração aquelas faixas de impacto que você teve de redução do Simples em comparação com 2019, 2020 e 2019. É a mesmíssima coisa, ó, se reduziu de 0 até 14, a sua redução dos juros agora de 65%, de redução da multa de 65% e redução dos encargos legais, inclusive custas de advogados, de 75%. Tive um impacto um pouco maior, de 15 a 29, de 70% de juros, 70% da multa e 80% dos encargos. Fui tendo um impacto maior e maior e maior, e aqui você vai verificando aí, não vou
Só você pausar o vídeo e verificar, tá certo? Ao ponto de, se eu reduzir bastante, agora eu chego a 90% dos juros de toda a minha dívida hoje atualizada, eu tiro 90% dos juros e 90% da multa e 100% dos encargos para poder verificar minha parcela mensal, certo? Então você viu? Vamos para o próximo aqui. Então você verificou que agora sim é o valor da prestação. Basicamente é isso. O valor da entrada é aquele lá que eu te falei, e o valor da prestação, para você encontrar o valor da prestação, você tira o valor da entrada e tira juros de acordo com os impactos que você teve. Sim? Sim. Uma vez que agora você chega a um determinado valor, tirei o valor de entrada, tirei o valor de juros e multa, eu chego num determinado valor ainda que me sobra, né? Porque eu só dei uma entrada e tirei os juros, vai me sobrar um valor ali para pagar. Esse valor, esse saldo da dívida, as 12 primeiras prestações, da primeira até a 12ª, vai ser aplicado 0,4% sobre esse saldo. Esse é o valor da sua prestação, das 12 primeiras. Foi para a 13ª até a 24ª, aplica-se 0,5% do saldo da dívida. Esse é o valor da prestação da 13ª até a 24ª. E assim vai, da 25ª até a 36ª, 0,6%, e da 37ª em diante, se você perceber, vão sobrar 144 parcelas para 180. Simplesmente o saldo você divide por 144. E aí não aplica mais, ali ela fica fixas ali. O saldo dividido por 144 são parcelas fixas. Com uma observação. Então aqui, percebeu ali o valor da prestação. Com uma observação que vai ser acrescentada a cada parcela ali da prestação Selic acumulada, né? Está em torno de 0,50, 0,70 por ali de Selic, todo mês ali ele tem esse acúmulo da Selic. Lembrando que o primeiro vencimento aqui da parcela, do valor da parcela normal, sim, porque o valor da entrada é parcelado em 8, eu gosto de bater nessa tecla para fixar, e o valor da parcela normal, o primeiro vencimento é maio. Olha que interessante isso. Você tem um parcelamento em 8 vezes do valor de entrada, e a primeira é em abril, depois a segunda em maio, a terceira em junho, assim vai. E a primeira parcela do parcelamento normal, dos meses normais ali, a primeira vence em maio. Então se você notar, no seu fluxo de caixa você vai ter que pagar 2 parcelas ali nos primeiros meses, certo? Então em maio você vai pagar a segunda do parcelamento ali da entrada e também já vai pagar a primeira do valor da parcela normal. Então você tem 2 em maio, 2 em junho, até que acabe as parcelas ali da entrada e fique então só as parcelas normais, certo? Lembrando o seguinte, a parcela mínima de cada valor é de R$300 para empresas do Simples e para o MEI de R$50. Isso quer dizer o seguinte, olha, eu apliquei o 0,4% aqui sobre a dívida. O negócio o resultado foi inferior a R$300 para empresas do Simples, ele vai aumentar o mínimo de R$300 e vai reduzir o valor das parcelas, tá certo? Porque a parcela mínima não pode ser inferior a R$300, assim como no MEI, sim? Partindo para o próximo, aqui é uma visão geral que eu te dei, você pausa o vídeo para ficar mais fácil o entendimento, porque as faixas são as mesmas da entrada e as faixas são as mesmas da redução de juros, o que só muda é aqui. Então, por exemplo, ó, vai ficar mais fácil, eu juntei tudo, eu peguei aquela primeira tela com a segunda, então de 0 a 14,99, o valor da entrada, lembra lá, é de 12,50 e a redução de juros nas parcelas normais de 65 e de encargos 75. Resumi tudo aqui numa tabelinha para ficar mais fácil. Se você foi impactado, a redução do seu faturamento foi maior, de 15 até 29, eu já até passei aqui, a entrada é só de 10%, deduz um pouco, com redução de juros e multa de 70, redução de encargos de 80. E assim vai, até chegar aqui na última, naquela sexta, que é igual ou superior a 80, ou ficando até a empresa inativa em 2020. Aí a entrada é pouquinha, é só de 1% da dívida total, com redução de juros de 90, redução de encargos de 100. É uma visão geral, aí você pausa e dá uma olhadinha, tá certo? Agora uns pontos importantes que eu queria passar aqui sobre o HELP. Olha só, 4 pontos. O primeiro, que a adesão ao HELP implica a confissão da dívida e a aceitação plena deste parcelamento. Aliás, como todo parcelamento, ele tem isso, é uma confissão da dívida. Você está assumindo que aquela dívida é sua e está entrando no parcelamento. Até aqui nada de novo. Agora vamos para o segundo, o dever de pagar regularmente, muito importante esse ponto 2. Implica também o HELP no dever de você pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no HELP e os débitos que venham a vencer a partir da adesão. Em outros não tinha muito isso, tá? Então, além de você ter que pagar regularmente aqui o parcelamento do HELP, que é o que espera que você faça, tranquilo,
Ele está te obrigando a pagar as parcelas, os impostos ali, o DAS mensais que vão surgir depois, porque você vai parcelar isso aqui, e aí você vai continuar faturando, vai surgir um outro imposto daquele mês, outro DAS daquele mês. Ele te obriga a pagar regularmente isso. Por que que eu acredito que ele fez isso? Porque muita gente, é comum aqui, alguns clientes, por exemplo, ele pega um parcelamento, vou deixando aqui, parece uma prática normal da pessoa, né? Então, eu não vou pagando, lá na frente eu vou lá, parcelo, pronto. Aí eu fico com o parcelamento e deixo de pagar os mensais, porque eu tenho meu parcelamento, que todo mês vem, mas aí tenho os meus impostos mensais, eu deixo de pagar os mensais, lá na frente eu parcelo de novo. Quando surgir um benefício, eu parcelo de novo e fica nisso. Aqui ele está meio que obrigando você a pagar as parcelas, os impostos mensais, com efeito aí de até de perder o HELP, tá certo? Terceiro, também novo aqui, que não tem em outras, o cumprimento regular das obrigações para com o FGTS. Então, se você tem funcionários na sua empresa, saiba que o seu FGTS tem que andar regular também. Não só o DAS, ele está se estendendo aqui o FGTS, que tem que andar certinho. Não pode atrasar seu FGTS se você quer manter seu HELP ativo. E também, um ponto importante aqui, durante 188 meses, a partir da adesão ao HELP, será vedada a inclusão dos débitos vencidos ou que vierem a vencer, então um DAS próximo ou um outro, nesse prazo em quaisquer outras modalidades de parcelamento. Então, você está com o HELP aqui, atrasou, lembra que ele nem te permite atrasar, mas suponha que você atrasou, continua com o HELP, atrasou os impostos normais do mês a mês, você continua atrasando, e amanhã depois surge um outro benefício para você parcelar. Ele não te deixa parcelar por esse prazo aqui de 188 meses, tá certo? Aí, ou a menos que de repente você encerre, né? Desista do HELP para poder parcelar outro lá. É isso que é o meu entendimento aqui, tá certo? Próximo ponto, que aqui então é a exclusão do HELP. Normal também, né? Todos os parcelamentos que vem, ele vem seguido disso, ó. Falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas pode te excluir do HELP. 3 consecutivas. Deixei 1, 2, 3, perdeu o HELP. Falta de pagamento de 6 parcelas alternadas. Então, não paguei um, amanhã do outro mês eu paguei, depois não paguei, não paguei, 6 assim alternadas, também te faz perder o HELP. Normal que todo tem aí também. Falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas. O que é isso, né? Que às vezes você esquece de pagar uma, é um bom pagador, ele só esqueceu uma, aí continuou, pagou outra, aquela se perdeu, foi pagando outra, pagou outra, e aquela foi se perdendo, né? Isso também é motivo para te perder o HELP, tá? Então tem que ficar de olho para pagar aquela atrasada. E algo novo aqui, inaptidão do CNPJ. Pausa aqui para explicar. Olha, inaptidão é importante isso, tá? Não tinha nos outros. Inaptidão acontece muito, obrigação acessória, né? Tem vários pontos que te deixam o seu CNPJ inapto. Certo? Ele está ativo, do nada ele fica inapto, não é do bem do nada, né? Mas, por exemplo, DEFIS, que é antigo declaração de imposto de pessoa jurídica, hoje é DEFIS, vai. Então você tem algumas obrigações acessórias da sua empresa, que se você deixa de entregar, que até que é obrigação mais de contabilidade fazer, né? Ele acaba trazendo o seu CNPJ para inaptidão. Então muitas vezes você está pagando certinho ali, tal, e aí o sua DEFIS não foi entregue ali por algum motivo, ele te dá inaptidão no CNPJ, e aí como consequência você perde o HELP, né? Então tem que ficar de olho nisso também, né? Ponto importante aqui que trouxe o HELP, certo? Então era isso. Só dizer então novamente que a Receita Federal não liberou ainda o sistema, não, a gente está aqui, provavelmente que libere aí nos próximos meses, né? Para a gente poder fazer o parcelamento. Eu fiz questão de trazer isso daqui, explicar como vai funcionar o cálculo e tal, das valores de entrada e o valor das parcelas normais, mas quando vem o sistema, isso aí já faz automaticamente para a gente lá, né? Então, o primeiro ponto, se você é cliente aqui da Unicontab e quer, eu quero ver se me compensa, tem uma pendência, acha que acredita que tem lá, você vai entrar em contato com o nosso setor de parcelamentos. E o primeiro ponto, ele vai te dar um simulado, porque na hora que entrar o sistema, com certeza, como todos aí, ele dá um simulado antes de você fazer o pedido. Se você tem um PERT, um parcelamento anterior, vê se compensa também. Olha, tem o simulado. Verifique se você tem fluxo de caixa, porque tem aqueles pontos de penalidade se você não conseguir pagar, tá certo? Então, o primeiro ponto é um simulado. Vai te dar o simulado, você vai em conversa ali com o pessoal do parcelamento. Compensa para você? Compensa, vamos entrar. Então a gente entra. Se não, segura um pouco, mas via de regra ali eu acho que compensa sim, tá? Não tem muitos pontos críticos, eu acho que compensa pelo menos você olhar para saber se vai fazer o pedido aí do HELP, tá certo? Pessoal, por hoje é isso. Sucesso para você, muito obrigado e até a próxima.